Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de um videocast que está sendo organizado pela AFRAC. Parabenizo a AFRAC por essa excelente iniciativa que tem como objetivo esclarecer pontos muito importantes da reforma tributária que foi aprovada no último mês de dezembro de 2023 e que trouxe pontos muito importantes e que vai impactar a vida de todos os empresários. Eu sou Vanessa Domene, sou sócia-diretora do Lima Júnior Domene Advogados, sou mestre em Direito Tributário pela FGV, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Pinheiros, fui julgadora do TIT e do CARF e estou muito atuante com artigos, eventos, palestras em diversas questões relacionadas a temas tributários da vida do empresariado. Eu estou aqui hoje com a Thaís Silveira, que é nossa sócia do Lima Júnior Domene Advogados. Ela é responsável pela área de consultoria tributária do nosso escritório. Ela está fazendo atualmente um MBA em gestão tributária e acompanha muito das questões, rotinas tributárias de todos os nossos clientes e da associação da AFRAC também. É uma honra, Thaís, ter você aqui conosco. Obrigada, Vanessa. Agradecer também o convite da AFRAC. É sempre um prazer estar aqui falando sobre os temas tributários. Muito bem. Hoje nós teremos aqui um evento, um tema muito polêmico, Thaís? A questão tributária, no ambiente de negócios. Ele é muito importante e, de fato, ele traz um impacto muito grande para a vida do empresariado. Só fazendo uma breve recapitulação, em dezembro de 2023 nós tivemos a aprovação da Emenda Constitucional 132, que trouxe finalmente um novo modelo para a tributação sobre consumo. É uma mudança bastante significativa no mundo dos empresários, porque nós vamos ter uma mudança nos tributos que são incidentes hoje na operação, que são praticadas pelas empresas. Então, hoje nós temos a tributação do ISS e do ICMS, que vai ser substituída pelo IBS. Nós temos também a tributação do PIS e da COFINS, que vai mudar para a CBS, e nós temos ainda o imposto seletivo, o IS, que ele de certa forma veio substituir o IPI, mas ele vai ser aplicado nas operações que são nocivas à saúde e ao meio ambiente. Então, ou seja, a gente tem uma mudança bastante significativa no nosso sistema tributário. E nós estamos ainda na fase de regulamentação dessa reforma tributária. Em abril, o governo apresentou um PLP, que é o 68, e que traz ali diretrizes, de um modo geral, de como vai se operar o IBS e o CBS. Só trazendo um rápido esclarecimento, o IBS e o CBS e a CBS, eles vão incidir sobre todas as operações, com bens e serviços, e também sobre operações não onerosas. Ou seja, Thaís, vai atingir a tudo e a todos. Quem era contribuinte do ISS, quem era contribuinte do ICMS, alguns casos até quem nem tinha tributação por nenhum desses impostos, e unificou. Então, a gente tem uma substituição aqui de 5 impostos para 3. Então, passa a vigorar o IBS, que é o ISS mais o ICMS, o CBS, a CBS, que é uma substituição do PIS e da COFINS, e o IS do IPI, como nós falamos aqui rapidamente. E hoje a gente vai tratar aqui nesse episódio com um tema que esse sim eu acho que é um dos mais polêmicos e que traz muita dúvida, que vai trazer muita dúvida de como vai ser essa dinâmica nas operações das empresas, Porque um dos grandes objetivos da reforma tributária e um dos grandes pontos que foi mencionado pelo governo do objetivo da reforma tributária era você trazer a simplicidade, porque de fato nós temos um sistema tributário muito complexo. E se falou bastante, Thaís, da questão da não cumulatividade, que significa dizer que eu vou ter um aumento da alíquota do IBS e da CBS, que hoje está em 26,5%, mas a gente não sabe se efetivamente é essa alíquota que vai ser. Mas, em contrapartida, eu vou poder tomar crédito
Segundo, foi mencionado, e é o objetivo da emenda constitucional 132, que ele vai ser um crédito amplo. E restrito. Então, hoje a gente está aqui nesse episódio para tratar da não cumulatividade plena, conceito de crédito amplo e também do split payment, que aí nós vamos, ao longo do nosso bate-papo aqui, a gente vai conversar até para entender o que é isso, né, Thaís? Exatamente. Que é um conceito novo no nosso ordenamento. Mas vamos começar, então, um pouquinho aqui falando mesmo do sistema da não cumulatividade, né? Que é um princípio da não cumulatividade que existe desde a Constituição de 88, né, Thaís? Ele não é novo. Então, eu acho até que esse é um bom ponto, né, para a gente começar a falar aqui, né? Como que era a não cumulatividade da sistemática da Constituição Federal de 88 e o que mudou para essa nova sistemática da Emenda Constitucional 132? Perfeito, Vanessa, é isso mesmo. Agora, então, a gente, né, vai passar a trabalhar com esse IVA, o IVA dual, né, com o IBS e com a CBS. E, inclusive, foi muito propagado, né, pelo governo e pela Secretaria Executiva da Reforma que a não cumulatividade plena, né, e que o crédito amplo seria a espinha dorsal da reforma tributária. Então, vamos falar um pouquinho, e até para quem está nos assistindo conseguir entender, porque às vezes pode ficar um pouquinho confuso, mas espera aí, a gente já não tem não cumulatividade, né? E é aí que eu acho que a gente precisa explicar um pouquinho. Primeiro que eu acho que é importante a gente dizer é que a não cumulatividade ela já existe no sistema atual, né? O tributo que é pago nas cadeias anteriores, ele pode ser aproveitado como crédito nas operações de venda, por exemplo. Então, nas minhas entradas eu tomo o crédito e eu faço a tributação na saída. E eu acabo pagando o tributo se eu tenho um saldo de imposto a pagar. Né? Vou fazer ali o encontro de contas entre créditos e débitos. E se eu tiver o imposto, eu pago. Né? E qual que é o problema da não cumulatividade hoje? O grande problema é que ela traz várias limitações a esse crédito, o que torna a não cumulatividade não tão eficaz como ela deveria ser, né? Além da limitação dos créditos, a gente também tem algumas distorções, por exemplo, no cálculo desses tributos, né? Os cálculos dos tributos por dentro também é algo que distorce um pouco, né? Inclusive os créditos tomados em alguma situação. Um exemplo clássico da limitação de crédito que a gente tem no nosso sistema atual, por exemplo, são aquisições de materiais de uso e consumo. Verdade. Né? Isso, a previsão do crédito de material de uso e consumo, ela estava já desde lá de trás e ela foi sendo continuamente postergada. Tanto que hoje a gente olha a legislação, o crédito do material de uso e consumo, ele só vai ser permitido em 2033, quando inclusive o ICMS já não vai estar mais vigorando. Nossa, que situação, né? Não desde 88, né, exatamente. Thaís? Na verdade. Não tem nem o que dizer, né? E material de uso e consumo é material que todas as empresas adquirem, né? O nome diz, uso e consumo. Né? Se eu não tenho direito ao crédito desses materiais, com certeza eu tenho uma distorção do regime e essa não cumulatividade ela não é plena. Perfeito. Né? Uma outra limitação que é importante que a gente tem hoje é a limitação temporal do crédito de ativo imobilizado. Então, eu, contribuinte, preciso adquirir um ativo. Compro esse ativo de você, Vanessa. Eu só posso fazer o crédito desse ativo em 48 meses. Eu não posso fazer o crédito integral desse ativo. Então, tenho que dividir em 48 parcelas e fazer o crédito desse ativo com essa limitação temporal. Isso também, para os contribuintes, é uma limitação importante, né? E que acaba impedindo, né, essa utilização imediata, impactando em diversos pontos aí da atividade empresarial. Então, né, Thaís, nessa sistemática que a gente tem vigente hoje, se parar para pensar, a gente já tinha uma previsão constitucional, né, da não cumulatividade e que, teoricamente, ela já deveria ser plena, né? Exato. Ela já deveria. Então, na verdade, e eu vou pedir para você falar um pouquinho disso de hoje, né, como é que vai funcionar, porque esse princípio da não cumulatividade plena ele já existia em 88, mas aí a gente viu que as leis posteriores, as leis complementares que regulamentavam a não cumulatividade,
trouxe esses 2 casos, por exemplo, que você trouxe de limitação de crédito, né? Então, a situação de bens de uso e consumo e o ativo imobilizado num período muito grande aí para se utilizar, impactando, né? Impactando para o consumidor, né? No final do dia, né? Exatamente, porque esse tributo que não é aproveitado como crédito e nem é ressarcido para o contribuinte, ele acaba virando um custo. Exato. E o custo é repassado. Quem absorve esse custo é o consumidor, final lá na ponta. Perfeito. E como é que vai funcionar agora no novo sistema, né, que tá previsto para começar em 2026? Tá, vamos lá. Então, como a gente viu, hoje a não cumulatividade que a gente tem, ela é parcial, né? No novo sistema, a previsão que consta na emenda constitucional que trouxe a reforma é que a não cumulatividade ela vai ser plena, né? E aí os contribuintes vão poder utilizar como crédito o montante que foi cobrado sobre todas as operações de aquisição. Operações de aquisição de mercadorias, serviços, direitos, materiais, tudo vai virar crédito. A única exceção que a gente tem hoje na Constituição, né, na previsão constitucional, a exceção em relação aos os bens de uso e consumo pessoal, de sócios, de empregados da pessoa jurídica e as operações com isenção ou não incidência. Então, a ideia no novo sistema é que a gente tenha uma neutralidade tributária no meio da cadeia, né, por conta desse creditamento pleno. O objetivo final é que seja tributo zero. Eu adquiri, creditei, vendi, debitei. Então, o encontro ali final seria a neutralidade tributária. É isso que se busca, né? E qual que é a grande ideia? Eliminar a dificuldade de ressarcimento de crédito. Perfeito, que é um grande problema para as empresas hoje, né? Quem tem empresas que têm crédito acumulado, né, Thaís? Hoje tem uma dificuldade, né, para transformar isso em caixa, né? Exatamente, né? Exportadores, enfim. Então, a gente tem uma dificuldade de ressarcimento, e isso, inclusive, é uma briga muito grande de contribuintes com os próprios estados, né? Porque os estados, na verdade, essa devolução é de um tributo que ele não entrou. Geralmente em razão de uma desoneração. Então, você tem uma dificuldade nesse ressarcimento, às vezes com limitações, enfim. Então, nesse modelo de crédito amplo, né, que prevê as exceções, ele tende a ser um pouco mais simples, porque o sistema atual, ele trabalha com os requisitos que eu tenho que atender para me aproveitar dos créditos. No sistema que a reforma tributária trouxe, né, no sistema novo, ele vai trabalhar com as exceções. E trabalhar com as exceções é muito mais simples do que você trabalhar com os requisitos. Perfeito. Né? Então, se não for um bem de uso e consumo pessoal, se não for isenção, se não for na incidência, e mais alguma outra exceção prevista em lei complementar, que ainda pode, né, ser alterada, fora essas hipóteses, o crédito seria admitido, né? O grande ponto e a reclamação de alguns setores, e inclusive prestadores de serviço, a gente sabe que várias associadas, né, da FRAC também são prestadoras de serviço, é o aumento da carga tributária. Não só pela carga efetiva, mas porque elas não vão ter tantos créditos para tomar na entrada. Esse vai ser um problema, né, Thaís? Acho que essa questão da não cumulatividade, como ela está sendo colocada nesse novo texto constitucional, eu acho que ele tem um objetivo positivo, tem um ganho para a sociedade, porque você deixa de ter aquela discussão, por exemplo, eu estou falando de produto intermediário, faz parte do processo produtivo ou não. Ele tende a simplificar um pouco o conceito. Mas do que a gente está vendo, né, do que você bem colocou, a gente ainda vai ter algumas limitações, né, nessa tomada de crédito. E quando a gente está falando de empresa que é comércio, que é indústria, acho que o princípio da não cumulatividade ele já está até um pouco mais esclarecido, porque é a dinâmica, né? Agora, o prestador de serviço, que a mão de obra é o principal ativo, né, deles, eles ficam bastante prejudicados com essa questão da tomada do crédito, né? Sem dúvida. Então é isso mesmo? Fala aqui um pouquinho para a gente aí como é que a reforma tributária
tratando essa questão da limitação, né? Porque a gente fez um paralelo com o atual sistema, que já falava em não cumulatividade. Agora, a gente fala desses novos tributos, né? E dizendo que um dos pilares da reforma tributária é o crédito amplo, né? E restrito. Mas, de fato, é isso? Né? O que a gente tem de limitação e qual que é o impacto disso, né, para um setor, por exemplo, como o das associadas da AFRAC? Né? Como que você vê essa questão aí das limitações dos créditos que são permitidos? Sim, esse ponto é bem importante. Além dessa limitação, né, já estabelecida lá no texto constitucional que foi aprovado, uma grande preocupação, e é inclusive o tema, né, um dos mais polêmicos que a gente vê aí nas mídias especializadas, é o fato de que tem uma previsão na própria emenda de que a lei complementar ela vai poder dispor sobre regime de compensação e vai poder estabelecer algumas hipóteses que o aproveitamento desse crédito fique condicionado ao efetivo recolhimento do tributo incidente na operação anterior. Uhum. E aí veio, de fato, o PL 68, né, apresentado agora no começo do ano pelo governo, e tem uma previsão realmente de que o contribuinte poderá aproveitar o crédito do IBS e da CBS quando ocorrer o pagamento dos valores desses tributos nas operações antecedentes. E aí, né, Vanessa, a gente tem um ponto assim de muita atenção, né, algo que foi muito criticado, porque se, em última análise, o meu crédito depende do tributo pago... Exato. Como é que você controla o pagamento por outro, né? Como que você controla, né? Como Exato. você controla? Você acaba jogando nas costas do adquirente, que não tem poder de polícia. Exato. Né? Uhum. Não tem essa responsabilidade. Você joga nas costas do adquirente. Exato. E a gente não soluciona o problema que a gente já tem Uhum. hoje, né? Porque você jogar isso para quem está adquirindo não faz nenhum sentido. Quando eu compro, Thaís, estou adquirindo uma mercadoria para revenda ou um insumo, né, uma matéria-prima. Eu vou comprar esse produto e ele vai vir a nota fiscal. Uhum. Eu não te exijo, nesse momento... Vanessa, você tem o comprovante de pagamento? É inviável isso, né? E o que isso tem a ver com simplicidade, que é o que está se falando da reforma tributária, né? Exatamente. A gente não tem, né, assim, no dia de empresarial, isso não é comum. Uhum. Exigir uma apresentação, por exemplo, de um pagamento de tributo do meu fornecedor. Não tem nem como controlar, né, Thaís? Então, você desvirtua, né? Exato. Essa previsão realmente da não cumulatividade plena e do crédito amplo. Então, essa limitação do crédito em relação ao imposto que foi efetivamente pago, recolhido, como regra, é muito preocupante. Do lado da fiscalização é ótimo colocar essa regra, né, Thaís? Porque Sem você dúvida. está terceirizando, inclusive, uma checagem que deve ser feita pela própria fiscalização, né? E aí eu acho, sim, que pode ser um dos grandes limitadores da não cumulatividade, porque além de não ser algo que vai simplificar toda essa sistemática, que é um dos pilares da reforma tributária, ela vai trazer muita insegurança jurídica. E aí a gente não pode lembrar que o objetivo da reforma tributária é trazer mais segurança jurídica para os negócios. Então, nos parece, né, que esse ponto da não cumulatividade, se ele não for revisitado, né, pela lei complementar, ele pode, inclusive, gerar um contencioso, né, uma litigiosidade, que também é um objetivo da reforma tributária, a gente diminuir essa litigiosidade, né? Então, o que você acha que vai acontecer, Thaís, por exemplo, com as associadas da AFRAC, com as revendas, né? Como que você entende, né, essa limitação que está sendo colocada por essa legislação e como que você vê o reflexo disso, né? Isso vai poder ser questionado, isso pode gerar prejuízos, né? Passa a sua visão da consequência, né, dessa regra do jeito como ela está, né? Sim. Esse ponto é bem importante. De fato, com essa limitação
né, que hoje está prevista no PL, ela pode ser muito prejudicial para as revendas, né? Não só para as revendas, mas falando aqui no caso das associadas, né, revendedoras. Porque se o IBS e a CBS não tiverem sido pagos na operação anterior, né, pelo fornecedor, o comprador ele não vai poder fazer esse crédito. O crédito vai ficar vedado. E isso, como você falou, Vanessa, e aí você tem uma experiência maravilhosa sobre o contencioso administrativo, né? Que é um caos, né? Que é um caos, que não é fácil. E isso, assim, se aproxima muito das discussões que a gente já tem hoje. Certamente vai ter questionamento, certamente vai ter contencioso administrativo e judicial sobre esse tema. Um paralelo que a gente pode fazer é, por exemplo, as aquisições de fornecedores inidôneos. Quando a gente tem, né, uma aquisição de um fornecedor que ele é declarado inidôneo pelo fisco, quem acaba pagando essa conta é o adquirente. E um adquirente, muitas vezes, de boa-fé. Né? O adquirente de boa-fé, ele tem um crédito glosado, porque o fornecedor, mesmo aparentando uma regularidade, ele não estava efetivamente regular, ou ele não esteve em algum momento regular. Ainda que as operações tenham sido realizadas no momento que ele estava. Porque hoje, falando no âmbito estadual, a Secretaria da Fazenda, ela declara inidoneidade e retroage como se essa empresa nunca tivesse existido. Ela desconsidera todos os documentos fiscais. Então, todo mundo que adquiriu dessa empresa tem o crédito vedado. E você sabe, né, a profundidade do problema que isso traz, né, não só para os contribuintes, e a gente gera um problema, um contencioso para o próprio Estado. Então, essa limitação do crédito prevista na reforma, ela pode trazer os mesmos problemas que a gente tem atualmente, né? Que serão passados, né? São os problemas passados que viram futuro, que viram futuro, exatamente. E do ponto de vista financeiro, quando você limita o crédito, a operação cai na cumulatividade. Exato. Né? E a cumulatividade, ela onera, torna mais caro o preço do produto. Falando da revenda, o produto revendido, ele vai ser muito mais caro. E qual que é a consequência disso? Perda de competitividade. Perfeito. Né? Exato. E aí esse é o grande ponto. É isso que a reforma tributária quer? Na verdade, a reforma veio para acabar com tudo isso, né? E além de todos esses problemas que você falou, vai na linha da ineficiência, né, Thaís? E isso vai custar. Custa para a máquina administrativa, custa para o judiciário e custa para o contribuinte que tem que fazer todo esse contencioso, né? Bom, esse é um ponto nessa limitação, né? A gente espera que possa ser revisitada, né, Thaís, no PLP, e que a tão sonhada não cumulatividade ampla e irrestrita, né, como todo mundo pleiteia, né, em prol da simplicidade, da segurança jurídica, ela seja de fato respeitada. Então, esse é um ponto bastante crítico, como você já bem colocou aqui, e a gente espera assim que, enquanto ainda está na fase da discussão, né, no Congresso, essa questão possa ser revisitada, porque de fato ela traz um entrave jurídico muito grande e vai abalar de fato as operações e permanece a insegurança jurídica, que é o que a gente quer acabar aqui, né? Vamos falar um pouquinho agora, Thaís, assim, já tem bastante problema, né, com a não cumulatividade, Exato. já tem diversos pontos, né, e mostra, né, um pouco que falta, às vezes, ainda a simplicidade aqui, né, mas vamos falar agora um pouco do split payment, né, eu acho que até a pergunta inicial é assim, o que é? É um conceito novo, né, então eu acho que vale a gente aqui falar um pouquinho do básico mesmo, o que se objetiva, né, com esse novo conceito que nós vamos ter que passar a lidar daqui para frente. Sem dúvida, Vanessa, é importantíssimo falar sobre o split payment, inclusive porque ele é uma das formas encontradas pelo governo, pela atual proposta, de diminuir, né, essa problemática da sonegação, a inadimplência, né, e acabar com a falta de pagamento entre os elos da cadeia. Então, o split payment,
nada mais é do que o split, a divisão, né, de todos os pagamentos, de todos os recebíveis, entre todas as partes envolvidas numa operação, seja ela qual for, né? E na reforma tributária, ele vai funcionar como uma segregação automática dos novos tributos, do IBS e da CBS, exceto naquelas operações com dinheiro ou cheque, porque essa segregação ela é realizada no momento da liquidação financeira da operação. Então, nas operações que forem realizadas, por exemplo, com cartão de crédito, Pix, pagamento de um boleto, realização de uma TED, os prestadores de serviço de pagamento, eles farão, por meio do sistema informatizado, a divisão, a segregação entre o que é tributo e o que é a contrapartida financeira dessa operação de uma venda, por exemplo. Então, são esses prestadores de serviço, né, de meios de pagamento, operadores de cartão de crédito, financeiros, são eles que vão fazer essa divisão dos valores. O que é tributo naquela operação e o que é o valor que tem que ir para o fornecedor. Né? Então, na prática, você segrega a base tributável, valor pago direcionado para o fornecedor, ele recebe livre de tributo, tá? E o IVA dual, o IBS e a CBS, ele é direcionado para o comitê gestor que depois faz, né, as divisões correspondentes. O valor do tributo nessa nova sistemática, ele passa a não transitar mais financeiramente pela conta do contribuinte, o que é uma grande alteração também em relação ao que a gente tem hoje, que os valores de tributo eles estão circulando ali de forma financeira, né, pelas empresas. Então, dando um exemplo prático, se a gente está diante, por exemplo, de um pagamento de um boleto, nesse boleto vai ter um código ou uma informação que vincula aquele documento de pagamento boleto a um documento fiscal dessa operação. Essa vinculação, a ideia, o que vem sendo falado, é que essa vinculação vai ser feita de forma automática, né? Com a segregação do que é pagamento da operação e o que é tributo. Inclusive, a Secretaria da Reforma Tributária disse também em diversas entrevistas que vai existir uma ferramenta para que os contribuintes possam fazer uma consulta para verificar se, em relação àquela operação, os tributos realmente foram pagos. E vai existir uma conta de cada contribuinte, né? A gente ainda não sabe muito bem como isso vai ser operacionalizado. Sim, ainda tem que regulamentar, né? Tem que regulamentar o split payment, mas a ideia é de que se você tiver, inclusive, né, imposto a recuperar, que ele, inclusive, já faça esse redirecionamento para que você possa compensar ali de forma automática, né, em tempo real. E em algumas operações e situações, se tiver valores a restituir, esses valores vão ser devolvidos em até 3 dias, né, créditos a maior. O que seria maravilhoso, né, Thaís? O que seria maravilhoso. A gente, olhando assim em relação ao que a gente tem hoje, toda essa dificuldade em relação a ressarcimento, pode gerar até uma estranheza, falar, nossa, 3 dias, né? É um prazo tão pequeno. Mas, inclusive, representantes do governo têm dito que 3 dias é um prazo muito alargado do que eles realmente precisam para essa devolução, se de fato ela existir. Outra coisa, Vanessa, importante, nos pagamentos parcelados, você vai ter a distribuição proporcional dos tributos incidentes. Hoje, quando eu, vendedor, faço uma venda a prazo, eu vou pagar o imposto no momento da minha operação de saída, né? Ainda que eu receba esse valor de forma parcelada. Então, esse é um ponto positivo também, né? Do split payment, que, na verdade, você vai poder fazer essa distribuição proporcional em relação às parcelas recebidas. E o split payment, ele já é utilizado, né? Não dessa maneira, não vinculando operações financeiras com arrecadação tributária, mas se a gente pensar em operações de marketplaces, aplicativos, eles já usam funciona dessa split forma, payment, né? Exatamente. Então, a diferença é que vai ter essa divisão dos tributos devidos.
Em linhas gerais, o split payment, eu não sei se eu consegui ser clara. Conseguiu, não, conseguiu sim. Mas essa é mais ou menos a ideia. Ainda falta, assim, a gente vê, né, Thaís, nesse ponto do split payment, e é o objetivo da reforma tributária também, mais uma vez, né, além da simplificação, além né, da eficiência, da transparência, da cooperação, né, que são os pilares, ele também traz um novo ambiente de negócios para as empresas, de uma forma de que as operações também sejam feitas, deixam de ser manuais para ser automatizadas. Então, toda a sistemática, e o split payment, para mim, representa bem isso, de trazer a tecnologia, né, e a eficiência para as operações, né? Então, a gente, obviamente, vai ter que acompanhar como é que isso vai acontecer, mas, pelo menos no meu ponto de vista, a ideia é positiva, né, do split payment. A gente precisa ver se vai funcionar na prática, porque é uma mudança significativa, né? É bastante inovadora, e eu acho que ainda vai passar por muitas formas, né, ainda de estudo e de regulamentação de como isso vai acontecer. Talvez a incerteza seja se de fato essa hora de splitar, né, de separar, se efetivamente vai acontecer de forma a não trazer nenhum prejuízo para a operação. Talvez tenha ainda um ambiente de desconforto, de incerteza, talvez. De desconfiança. Né? Desconfiança mesmo, é a palavra né? certa, exatamente. Eu acho que o split payment, para mim, tem um objetivo muito bom, mas talvez ele esteja neste momento de desconfiança. Mas vai ser realmente bastante inovador e algo que eu acredito que venha para ficar mesmo na reforma tributária. E aí, com base nisso, assim, o que você está identificando de ponto positivo, de pontos negativos dessa nova sistemática? Como que isso vai... A ideia é boa, né? Mas o que impacta na vida, né, do empresário com essa nova sistemática, que também vai precisar de investimento tecnológico, né? O empresário vai ter, aquele que ainda não entrou vai ter que entrar, né? Então, o que você diria aí de pontos positivos e negativos dessa nova sistemática? Sim, é uma mudança muito grande, né? Em relação ao que a gente tem atualmente, em relação o que a reforma, o desenho da reforma propõe. E como, né, nem tudo são flores, também tem os pontos negativos. Eu vou começar pelos positivos. Ótimo, né? Vamos começar bem. Exatamente, para a gente começar bem. Mas eu acho que é importante a gente trazer também essa visão, né, dos pontos negativos e, inclusive, para alguns setores, né, pode não fazer tanto sentido assim. Então, começando pelos pontos positivos, o primeiro deles é que você tem um combate muito maior e mais eficiente de sonegação, fraude, inadimplência, notas frias, né? Você aumenta, não tem nem discussão, a capacidade, a eficiência arrecadatória. Perfeito, né? Que é um dos problemas que quanto maior a sonegação, né, os bons acabam pagando por aqueles que não pagam, que sonegam, né, Thaís? Exatamente. Então, diminuindo, né, essa sonegação, essa inadimplência, a gente tem, consequentemente, uma redução da inconformidade, né, e que gera, por via de consequência, uma redução da alíquota de referência. E segundo dados do próprio governo, essa redução da alíquota de referência, caso de fato o split payment permaneça no PL 68, né, na reforma tributária e nas posteriores regulamentações que vai ter sobre o tema, a gente vai ter uma redução de até 3 pontos percentuais na alíquota de referência. Olha só. Não é pouco. Né? Não. Então, uma alíquota de referência hoje estimada em mais ou menos 26,5%, 27%, ela saltaria para 29,5%, 30%. Uau, né? É um aumento quanto mais substancial. ineficiente for o sistema, né, Thaís, mais vai aumentar essa alíquota de referência, né? É igual a questão dos setores que estão sendo beneficiados por algumas reduções, os regimes especiais aí que vão surgindo por segmento. Quanto mais se tem, mais vai aumentar a alíquota média, né? Uma consequência Exatamente, lógica, né? porque essa conta precisa fechar para o governo. Precisa fechar, não tem jeito. jeito, né? Então, realmente a gente pode, sem o split payment, a previsão é que tenha esse aumento em até 3 pontos percentuais, é o que eles estão falando, né? Eventualmente pode até ser mais do que isso.
a garantia, o split payment, ele traz a garantia do aproveitamento do crédito por o adquirente, porque se eu estou numa operação que foi feita por liquidação financeira, paguei no cartão de crédito. O montante do tributo já vai direto, né, para o comitê gestor, a base do que é a contrapartida da operação vai para o meu fornecedor e eu já tenho meu crédito garantido. Aquela nossa conversa, né, no início da limitação do crédito, com o split payment, ela desaparece. Perfeito. Então, a gente tem realmente, né, uma garantia de que o tributo foi pago no momento dessa divisão. E aí elimina essa questão da limitação. Com essa sistemática, a gente tende também a encerrar esses debates sobre o aproveitamento ou não de crédito nessas operações, como a gente estava falando do fornecedor inidôneo, do que pode acontecer com a limitação, né? E eu acho que um ponto muito importante da gente falar, o split payment, da forma em que foi desenhado, ele evita a volta da substituição tributária. Nossa, esse é um tema da substituição tributária que pega também para muita gente, é verdade. Exatamente, porque a substituição tributária, ela existe justamente para facilitar a fiscalização e potencializar a arrecadação. A arrecadação, né? Quer se garantir que o imposto vai ser pago naquela operação, né? Cobra de quem pode mais, né? Exatamente. O importante é receber, né? Exato. Então, inclusive, o Bernardo Apilha já falou isso em vários pronunciamentos públicos que nessa proposta o governo nunca descartou a volta da substituição tributária. E a instituição da sistemática do split payment, ela evita a volta da substituição tributária. Então, esse é um ponto... É um ponto bem importante, né? Bem importante e positivo, né? O sistema também ele alia tecnologia de arrecadação e tecnologia de meio de pagamento, que a gente já tem. Já tem na prática. Toda essa tecnologia. A Receita Federal hoje tem uma tecnologia muito eficiente. Quando a gente entra para declarar, né, o imposto de renda, já está tudo ali. Nossa vida já está lá, né? A nossa vida já está lá, exatamente. Então, assim, aliar essas duas tecnologias e, como você falou, a gente não consegue fugir da tecnologia hoje em dia, inclusive na parte tributária, né? E vamos aproveitar o bom, né, de tudo isso, Exato. né, que é trazer essa eficiência e simplicidade, né? Exatamente. E aí, a longo prazo, você vai ter uma redução do custo de conformidade, do custo de compliance, a longo prazo, porque no começo realmente vai ser difícil. Custo da transição, né? A gente vai ter, né? Não é a pauta do episódio de hoje, mas a gente vai ter um custo de transição, né? Convivendo com os dois sistemas, né, Thaís? Que vai impactar, a gente vai precisar de um período de adaptação aí, com certeza. Esse custo vai ser bem importante. Aí vamos para os pontos negativos aqui. Vamos elencar rapidinho quais são os pontos negativos. Como desenhado, né, a sistemática do split payment, e isso tem sido defendido por vários setores, ele, na verdade, você aplica essa sistemática para todos os contribuintes, quando, na verdade, alguns setores defendem que deveria ser aplicada para alguns setores. Por exemplo, aqueles setores que têm um histórico de sonegação fiscal. E aí, por que isso ocorre? Porque o split payment ele pode realmente impactar o fluxo de caixa. Porque você tem o pagamento do tributo na operação, ele não está mais na apuração. Então, eu vou pagar toda vez que eu fizer uma operação, né, que tiver liquidação financeira, eu já vou ter que pagar o tributo ali. E isso realmente, né, eu não tiro a razão de setores que defendem, porque o split payment realmente pode impactar o fluxo de caixa das empresas. Não tem jeito. Você pagar a cada operação é diferente de você pagar o saldo do imposto na operação. Sem dúvida, uma única operação no mês, né? Exatamente. Inclusive, hoje, no âmbito estadual, aqui em São Paulo, esse pagamento por operação é uma penalidade que a Secretaria da Fazenda institui para alguns contribuintes que têm histórico de inadimplência, histórico de sonegação. Então, você tem que pagar não na apuração, mas sim a cada operação. Então, na verdade, o que você tem falado é que o split payment, ele, em vez de... quando a gente tem um contribuinte que é fraudador, sonegador, você tem que punir apenas ele. Você está punindo todo mundo, quando, na verdade, você deveria
punir casos específicos, Sim. né? Ao exigir esse pagamento por operação, Sim. você É simplificação ou penalidade isso, Exatamente. né? Então Fica a dúvida. tem esses dois lados, né? No modelo atual eu pago por apuração e agora eu vou ter que pagar ali no momento da ocorrência do fato gerador. Então isso Muda bastante. muda muito. Porque você vai ter várias operações, inclusive ao longo do dia, né? Exato. E aí você obriga, inclusive, o contribuinte a discutir essa exigência tributária depois que o imposto é pago. Porque se eu tenho um pagamento por liquidação financeira e eu não concordo com o tributo incidente, eu não tenho como fugir. Sem dúvida. Porque já vai ser explicado ali na hora da ocorrência do fato gerador. Então, Sim. primeiro eu vou ter que pagar para depois discutir. Poder questionar se for o caso. Poder questionar se for o caso, exatamente. E aí dos últimos pontos negativos que a gente colocou aqui, que é em razão dos custos de transição, esse novo sistema ele deveria operar em sistema de teste. E não já vir como uma revolução, olha, agora vai ser dessa forma. E até agora não se fala em ambiente de testes para o split payment. Isso não foi falado Isso seria ainda. bem importante mesmo, né? Isso, exatamente. Evita essa virada de chave repentina, principalmente para as pequenas empresas, que são as empresas que vão ter mais dificuldade de implementar a nova sistemática e de acompanhar toda essa questão da tecnologia. E isso, querendo ou não, como a gente falou, vai exigir investimento. Vai ter o custo da transição, né, dos sistemas tributários, né? Não só na questão de carga tributária, mas o custo operacional, né? A gente vai ficar por alguns bons anos ainda, né, Thaís, convivendo com os dois sistemas e vai desde o custo aí, obviamente, da carga tributária, mas como manter toda essa operação, né? Então, de fato, a questão financeira aqui também passa a ser bem importante e no final do dia, né, isso vai impactar onde, né? No preço, né? Exatamente. Então, eu acho que, né, para fechar nosso bate-papo, não sei se você tem algum outro ponto para colocar, a gente sabe que o sistema tributário atual ele tem vários problemas, né? Ele tem várias disfuncionalidades. E quando a gente tem disfuncionalidades, a gente tem um sistema que ele não funciona, uma não cumulatividade que não funciona como ela deveria funcionar, quando ela não é plena, quando ela tem limitação de crédito, tem que haver mudança. E eu ouvi esses dias que um sistema tributário que é disfuncional, mudar não é uma opção, é um dever. É um dever, exato. É um dever, inclusive, constitucional, porque o que se busca realmente é a eficiência da máquina pública. Né? A mudança, nesse caso, não é opcional. Mas a gente espera, né, com as próximas movimentações, que essa mudança ela atenda também às demandas dos contribuintes, que ela tenha como objetivo a melhora da economia, um sistema mais justo, um sistema mais simples, e que ela não busque só a finalidade arrecadatória. Né? Eu acho que, em resumo, é isso que a gente, da nossa conversa, que a gente pode extrair. É bastante coisa, né, Thaís? Acho que esse tema da não cumulatividade, do split payment, eles têm realmente diversos pontos aqui de atenção, né, e que a gente tem que acompanhar. A emenda constitucional já está posta, ela já está aí, né? E ela traz, obviamente, os pilares da reforma tributária, mas a gente está ainda num ambiente de muita incerteza, né? Muita falta de previsibilidade de como vai funcionar essa reforma tributária. Então, a gente tem a referência hoje do PLP 68, que está trazendo todos esses pontos aqui basilares que nós discutimos hoje, mas a gente ainda tem um longo caminho para entender exatamente como é que vai ficar a reforma tributária. A gente tem também o PLP 50, que é da Frente Parlamentar, que traz algumas diferenças, né, daquilo que foi proposto para o governo. E o que a gente espera, né, como você já bem colocou, a gente não é contra as mudanças, mas a gente precisa trazer aqui a tal da simplicidade, da eficiência, da transparência, da cooperação, ter um sistema tributário menos complexo, com mais previsibilidade, para que a gente possa incentivar esse ambiente de negócios. Então, estamos todos aqui ansiosos. Acho que o objetivo hoje aqui para todos foi trazer um pouco desses pontos de atenção que estão em volta da não cumulatividade, né, da reforma tributária. E a gente vai ter esse acompanhamento, né, para entender qual vai ser a regra mesmo que vai passar a valer,
porque o que todos buscam aqui, de fato, é essa eficiência e uma carga tributária justa. É o que todos buscamos aqui. Então, Thaís, muito obrigada por dividir o seu conhecimento conosco. Ainda teremos, né, bastante debate sobre a reforma tributária. Certamente teremos outros episódios aqui. Um agradecimento também, para finalizar, para a FRAC, que está tendo uma iniciativa muito positiva, porque quanto mais a gente se antecipar para esses pontos da reforma tributária, mais na frente, né, a gente sai da organização interna, porque a gente fala que a mudança da reforma tributária ela é grande, ela é impactante e ela não ocorre de uma hora para outra. Ela vai precisar, sim, de uma organização, tempo, né? Por mais que tenha o período de transição, só em 2033 que a reforma tributária vai estar plena, valendo, né? Mas de 2026 até 32 a gente já passa pela transição, convive com os dois modelos, então a gente vai ter muito esclarecimento para ser feito ainda, muito estudo, muito questionamento. Sem dúvida. Vanessa, agradeço o convite, agradeço o convite da FRAC, né, nosso parceiro já há tanto tempo. É sempre um prazer estar aqui discutindo todos esses temas que são tão importantes, né, para a vida dos contribuintes e da sociedade em geral. E vamos melhorar esse ambiente de negócio para todo mundo poder potencializar seus negócios, a gente diminuir o custo Brasil e poder trazer mais investimento para cá. Muito obrigada a todos, até breve.